Palmeiras sai derrotado no Maracanã contra o Fluminense e tem alguns pontos preocupantes para o resto da temporada. Vamos entender. Então, beleza. O Fluminense jogou contra o Palmeiras, foi um jogo bem aberto, foi um jogo bem interessante. O time do Palmeiras estava um pouco misto, né? Então é natural ali que o Fluminense fosse ter até uma certa dominância do jogo. Mas aí quando a gente vê os números e assiste o jogo em si, foi bem equilibrado. O Palmeiras foi um time que, do seu jeito, do seu estilo de jogar, né? Muita velocidade nos contra-ataques. É um time que se defende muito bem, é um time que sabe se organizar ofensivamente também muito bem. E foi um jogo bem interessante, bem aberto, algumas polêmicas ali, mas o Palmeiras perdeu pro Fluminense a posição, né? O Fluminense ganhou do Palmeiras, chegou a 31 pontos e o Palmeiras também tem 31, mas os critérios de desempates, o Fluminense está na frente do Palmeiras. E aí, o que mais tem desse jogo, né? Antes de falar do jogo em si, não, falando do jogo, né, como um todo, foi um jogo interessante, assim. O Palmeiras não foi nada absurdo, né? Não foi. Ele tava jogando até melhor, mas não caiu de rendimento, assim. Foi um jogo interessante pelo lado do Palmeiras. Jogou bem, conseguiu construir jogadas, tava ali perdendo e buscou uma reação, mas não conseguiu o empate, né? E mas o que fica claro é que o foco do Palmeiras não é mais o Brasileirão. Eu acho que o Abel também deixou claro na coletiva dele, há umas semanas atrás, que não dá, a distância está muito grande do Botafogo. E eu acho que o foco do Palmeiras vai ser muito mais ficar ali no G4 do Brasileiro, né? Que aí se o Botafogo começa a tropeçar, o Palmeiras, que é regular, vai conseguir tirar a diferença, mas o foco vai ser a Libertadores, né? O Galo conseguiu uma vitória em cima do São Paulo, importante, então isso aumenta a preocupação do Palmeiras, que tem uma vantagem boa de decidir em casa. Então, apesar do Galo ter melhorado o desempenho, o Palmeiras tem um placar na vantagem e vai jogar em casa. Então, muito provavelmente deve ganhar, deve passar. E aí, é um ponto importante. Ó, na era Abel Ferreira, o Palmeiras nunca foi eliminado na Libertadores com vantagem no primeiro jogo, né? Então vamos entender essa situação. Abel Ferreira levou o Palmeiras ao seu segundo título da Libertadores em 2020, seu primeiro ano à frente do clube. Sob o comando do técnico, o Verdão nunca foi eliminado na competição continental quando tinha a vantagem do primeiro jogo na fase mata-mata. Foi assim nas edições de 2020 e 2021, anos em que a equipe que Alviverde ergueu a taça. Então ele ia ser eliminado no mata-mata se ele foi campeão, obviamente. Até quando perdeu o jogo de volta, o Palmeiras se classificou graças à boa vantagem no jogo de ida, como diante do River Plate de 2020, ao qual venceu por 3-0 na primeira partida e perdeu por 2-0 na segunda partida. Esse jogo aqui foi tão injusto, velho. Meu Deus, o River Plate merecia tanto passar, velho. É que o primeiro jogo o River também foi bem abaixo, mas o segundo jogo o River foi muito superior ao Palmeiras, velho. 2-0 ficou barato, real. No entanto, quando saiu em desvantagem no jogo de ida, acabou sendo eliminado, pois não conseguiu reverter a desvantagem. Um exemplo foi o duelo contra o Atlético Paranaense 2022, cujo placar no primeiro jogo foi 1-0 para o Furacão. Na partida de volta, o Verdão não conseguiu superar a desvantagem e empatou em 2-2 e foi eliminado. O Palmeiras volta a campo nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 9, né, depois de amanhã, às 9h30 no Allianz Parque contra o Atlético Mineiro pela Libertadores em jogo de volta às oitavas de final. Como venceu o primeiro jogo por 1-0, o Verdão joga por empate para ir para a próxima fase. E o que deve acontecer, assim, não necessariamente empate, mas acho que o Palmeiras avança, né? Muito difícil o Galo conseguir reverter essa situação. É um golzinho só, mas se levar pros pênaltis, não sei, não sei. É um jogo que tá um pouco aberto, especialmente porque o Galo ganhou do São Paulo jogando não bem, mas de uma forma interessante, assim. O Galo criou as oportunidades, tem bons jogadores, Pavon, Hulk, Paulinho, pô, Zaratio, tem bons jogadores do Galo, né? O elenco é muito bom. E se estiver numa noite embalada, né, inspirada, pode realmente atrapalhar ali a vida do Palmeiras, coisa que nunca aconteceu na era Abel Ferreira, né? Nunca foi eliminado com vantagem do primeiro jogo. Então, vamos esperar aí quarta-feira, jogão, e quem é que vai passar, né? Acho que o Palmeiras passa, mas tá bem aberto, não tá tão fácil assim como parecia, né? Abel, próximo assunto, Abel defende ainda o Palmeiras após não ganhar reforços.
A postura do Palmeiras na transferência chamou a atenção. Afinal, o clube não trouxe nenhum novo jogador para reforçar o elenco. Enquanto assistia seus principais rivais trazendo novos atletas. Ah, tá, era um ponto. Contudo, o técnico Abel Ferreira vem adotando uma postura de defender o seu plantel diante dos comentários duvidosos sobre o futuro do Verdão. Há dores de crescimento que temos que passar e não há milagres. Estou há 6 anos no futebol de mais alto nível. Sei o que é há 6 anos e o que sou hoje. Tinha mesmo potencial. Fiz um bom trabalho no Braga, no PAOK, vim a um clube top no Palmeiras. Os jogadores precisam desse processo. Faz sentido o que ele está falando, mas eu entendo que talvez o Palmeiras pudesse contratar alguém sim para reforçar as peças que perdeu, né? Mas o elenco do Palmeiras não é ruim. Então, como eu falei já algumas vezes, existe um exagero da torcida querer reforços, mas também a cobrança não é tão errada, sabe? Enfim, vamos continuar aqui o que ele falou. Sabemos os riscos que estamos a correr. Não há nada novo. Somos uma equipe jovem e quando temos tempo para preparar os jogos, temos que fazer a gestão de energia para jogar na força máxima. Vou deixar que vocês exerçam a vossa opinião. Meus jogadores são os melhores, os que eu tenho. Tá, beleza. Eu acho que ele vai defender, obviamente, seu elenco, né? Ele vai falar, traz um ponta, traz um centroavante, traz um zagueiro, tá tudo ruim. Vai defender. Mas ele também já cobrou, né, alguns momentos ali, falou, criticou, então rola ali essa cobrança da torcida com uma certa razão, mas ele também não tá tão errado de falar que o time do Palmeiras é muito bom. Pô, os caras ganharam tudo, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, tudo que podia ganharam. Então o elenco do Palmeiras não é ruim, não é um elenco que tem vários buracos e precisa de reposição, mas já teve cobrança também, sabe? Por trazer novas peças. E hoje a cobrança deu uma amenizada, que o Palmeiras tinha ganho 3 jogos seguidos. Aí agora que perdeu pro Fluminense já volta essa. E aí, não trouxe ninguém, e agora, não sei o quê. Então acho que rola muito esse exagero da mídia, da torcida, né? Então é isso. Do Palmeiras eu acho que com as contratações. Ixi. Pô, foi aqui. Beleza. Aí, falando das contratações em si, tem uma informação interessante. O presidente do Racing abre o jogo sobre negociação com o Palmeiras por Aníbal. Vamos ver aqui o que ele falou. Victor Blanco, presidente do Racing, detalhou as conversas com o Palmeiras pela contratação de Aníbal Moreno. O Alviverde até chegou perto de bater o martelo, mas não conseguiu fechar. A última tentativa de contratação foi há 10 dias, quando o Palmeiras conversou com o Racing pelo negócio. Segundo Blanco, foi pedido ao Alviverde que apresentasse os valores pedidos pelo clube argentino, algo que não aconteceu. Nunca chegaram aos números que o Racing pediu. Ficaram perto, mas não chegaram. E o tempo foi passando, deixou mais difícil. Aníbal é muito importante para a nossa equipe e não vão faltar ofertas, porque é um jogador que tem todas as condições. O valor assustou Anderson Barros, 48,7 milhões no total, sendo 43,8 milhões fixos e 4,8 milhões em bônus. Diante da decisão, o Palmeiras fechou a janela de transferências internacionais sem reforços. Quanto que dá 48 milhões de reais? 48,7, né? Que dá 9 milhões de euros. Pô, não é absurdo assim se você quer pegar um jogador de ponta, sabe? Não sei se eu não conheço o Aníbal Moreno para falar se ele é um excelente jogador, mas também não é um valor absurdo assim, né? O Palmeiras já ofereceu 20 milhões, é claro que é o Pedro, né? Mas o Palmeiras já ofereceu 20 milhões pro Pedro, já recusou 20 milhões em oferta pro Rony. Então é um time que tem dinheiro. Acho que 10 milhões de euros não faria tanta diferença assim pro Palmeiras. O Anderson Barros ficou ali chocado, né, pelos valores que o presidente do Racing pediu. Mas eu não acho que também seja um valor absurdo pro Palmeiras, né, de contratação. E aí entra no que a gente estava conversando. O Palmeiras não trouxe ninguém, conversou com alguns jogadores, então o Palmeiras quis contratar. Não contratou porque não conseguiu, porque os valores assustaram. Então acho que tem uma certa preocupante nos discursos, porque, por exemplo, o Abel fala que
tem um elenco que eu preciso, tem um plantel que tá ótimo, e é isso, tá ligado? Beleza. Em certos momentos já chegou a dar uma cornetada, uma cutucada na direção, aí a direção fala, não, tá tudo certo, mas por trás tava tentando trazer jogadores. Foi atrás de Luiz Gustavo, foi atrás de Aníbal Moreno, então o Palmeiras queria trazer gente, né? Tem um elenco bom, tem um elenco competitivo? Sim, com toda certeza, mas buscou se reforçar. Então essa conversa que não precisa de mais ninguém, tá tudo certo. Menos, né? Porque foi atrás de gente, foi atrás de peça. Então, né? Não sei. Acho que são boas. O elenco do Palmeiras, como eu falei, é bom, mas precisava se reforçar, especialmente por ter pedido jogadores importantes na temporada aí, né? E aí, para finalizar o assunto do Palmeiras, manhã do Palmeiras. Erro grave, Barros em outro clube e Libertadores. Vamos entender aqui o que aconteceu aqui com o Palmeiras. O Palmeiras se reapresentou nesse domingo e já trabalhou com foco no Atlético Mineiro quarta-feira pela Copa Libertadores. Abel Ferreira poupou seus principais titulares diante do Fluminense e o Verdão acabou sendo derrotado por 2-1. Neste momento, a distância do Alviverde para o Botafogo é de 13 pontos, 4 rodadas e um empate. Então, mas, para você conseguir 4 rodadas e um empate, você tem que torcer também o Botafogo ter 4 derrotas, tá ligado? E, mano, não tá acontecendo, né? No primeiro turno inteiro, o Botafogo teve 3 derrotas, 2 derrotas. Pô, sacanagem, né? Então, dificilmente vai tirar essa distância se o Botafogo repetir, né, o que fez no primeiro turno, que é muito difícil. Mas é o que eu falei, o Botafogo tem que fazer um turno diferente do primeiro, oscilando muito mais, e o Palmeiras tem que ser um segundo turno perfeito para tirar essa diferença. Algo que eu acho que não vai acontecer, né? Beleza. Aí o que o Abel falou, Abel Ferreira assume erro no Rio de Janeiro. O treinador conversou com a imprensa após derrota e assumiu os erros. Hoje sou um treinador de alto nível, estou fazendo meu trabalho e todos precisam aprender com as dores. Há dores de crescimento que todos precisam passar. Eu já li essa parte, né? Não há milagres. Sei o que sou hoje e o que era há 6 anos atrás. Sei o potencial que tive lá atrás. Tudo isso aconteceu comigo lá atrás. Lá atrás. Os jogadores precisam aprender com os processos. Tem os melhores jogadores e eles sabem disso. Aí aquela, né? Reforçou que tem o melhor elenco. Enfim. O erro foi meu. Os erros acontecem dentro do campo, são meus. Sou eu que treino, eu que escalo, sou eu que coloco, sou eu que tiro. Lá ele, né? Tudo que acontece é responsabilidade minha, adicionou. A torcida ficou na bronca pela escolha de Jailson entre os 11 iniciais. Pô, não sei, velho. Enfim, aí é o Palmeiras que vai falar. Mas eu acho que ele fez um péssimo jogo, não. Enfim. Barros tem sondagem do Atlético Mineiro. O executivo de São Paulo, do Palmeiras, executivo de futebol do Palmeiras, tem sondagem do Atlético Mineiro. Com contrato até dezembro, a permanência de Barros em 2024 é uma grande incógnita. O profissional é elogiado internamente, mas é muito criticado fora das paredes do clube. E aí tem o jogo do Palmeiras versus o Galo pela Libertadores. Cara, eu acho que o Abel fez certo de mesclar o time contra o Fluminense. Ainda assim, que tem a distância do Botafogo, acho que tem um jogo muito mais importante nessa semana. Tem uma vantagem boa, mas o Galo é um time muito competitivo, tem um elenco muito forte, que mesmo que tá em uma fase, afastou a má fase com a vitória, né? Ainda assim, o foco do Palmeiras tem que ser a Libertadores, porque tem muito menos jogos pela frente e depende só dele. No Brasileiro, depende de uma combinação aí meio que quase que milagrosa para conseguir um segundo turno perfeito, uma queda de rendimento do Botafogo e pintar campeão. Então tem 20 rodadas pela frente do Brasileiro contra, sei lá, 5 jogos na Libertadores, tá ligado? Então quartas, semi e final. São 5 jogos na Libertadores, 6, né, contra o Galo, versus 20 jogos pelo Brasileirão. Então, naturalmente, vai se focar mais na Libertadores do que no Brasileirão. Então, não acho que fez nada de errado, a derrota pro Fluminense é normal. E aí, a conversa de reforços entra naquilo que eu falei antes. Pô, se o Palmeiras não queria reforço, por que foi atrás? E para uma temporada tão longa, e o Abel que reclama direto de calendário, eu acho que é natural que ele também queira reforços. Então, não sei, acho que o Palmeiras tentou e desconversou, sabe? Para evitar o burburinho, para evitar a confusão, para evitar a galera reclamando, chiando. Mas que eu acho que o Palmeiras tentou contratar, tentou, cara. É isso. Bom,
Dito isso, acho que o Palmeiras se classifica na Libertadores e eu acho que o Palmeiras não vai brigar pro título brasileiro, mas vai ficar no G4. Acho que vai ser esse segundo turno do Palmeiras aí.